Lauren vai falar para a gente um pouco de atributos biológicos do solo. A Lauren trabalha com a gente aqui desde 2012, Lauren? Janeiro de 2013. Desde 2013. Ela iniciou aqui no CTBE em 2013 como estagiária. E aí ingressou no mestrado, foi contratada pelo centro, agora está finalizando o doutorado. E ela vai apresentar para a gente alguns resultados que nós estamos obtendo nessa parte de impactos da remoção de palha nos organismos do solo. Vai lá, Lauren. Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar falando para vocês hoje. Vamos conversar um pouco sobre as respostas dos organismos do solo à remoção da palha da cana-de-açúcar. Os resultados preliminares que nós estamos tendo dentro do nosso projeto. Primeiro, por que estudar os organismos no solo? Principalmente dentro de um projeto que, lá no final, a ideia é mitigar os efeitos dos gases de efeito estufa. Bom, nós vamos falar aqui hoje um pouco, ao decorrer do dia, sobre a decomposição, que vai levar a matéria orgânica no solo, por sua vez, ciclagem de nutriente, a fertilidade, as emissões do solo, as interações com a agregação e, automaticamente, vai para a água e temperatura do solo, e eles vão se ligando numa cadeia dentro do solo que não funciona sozinho. Tudo que nós estamos falando aqui tem uma conexão. Conexão essa que todas elas, de alguma maneira, ou é iniciada ou é conduzida por quem? Pelos organismos do solo. São eles que, de alguma maneira, linka e faz tudo isso acontecer. Além disso, são os organismos do solo que são representantes das maiores pragas que a gente tem hoje em cana-de-açúcar. Ou seja, nós temos aqui, com os organismos do solo, um ecossistema que, junto com condições climáticas, por exemplo, vai afetar na produtividade de cana-de-açúcar. Por sua vez, na produção e no uso da palha, por sua vez, na bioeletricidade, que vai mitigar os gases de efeito estufa com o objetivo do nosso projeto. Isso é porque nós temos que começar a estudar desde lá da base o que está acontecendo. Bom, tendo essa importância toda dos organismos, sabendo que eles estão linkados com todo esse ecossistema do solo, havia de se esperar que fosse uma das áreas mais estudadas em cana-de-açúcar ou em todas as outras áreas de estudo. Bom, não é bem assim. Essa é uma revisão recente, publicada agora em 2018 pelo Burman e os outros autores, que mostra os índices de qualidade do solo. A gente pode ver aqui que os índices biológicos do solo são poucos e de menor frequência dentro da revisão de literatura que eles fizeram. No total, somente 15% dos trabalhos avaliados falavam sobre indicadores biológicos do solo. Se a gente trouxer aqui, fazer uma pesquisa básica no Google para a nossa área, fiz em português mesmo, a diferença entre química, física e biologia do solo é muito grande. A gente tem mais de 1 milhão de resultados em física do solo, próximo disso para química, e para biologia a gente chega a, no máximo, 230 mil. Se a gente for um pouquinho mais adentro, que é macrofauna do solo, que nós vamos falar aqui, a gente não passa de 30 mil resultados. E a grande maioria desses resultados ainda são linkados à mudança de uso da terra, e não necessariamente com manejo, como nós estamos falando hoje aqui em palha. Mas, para nossa sorte, com essa importância, não é uma preocupação que é só dentro do projeto, isso é uma preocupação mundial. Em 2012 foi criada a Global Soil Diversity Initiative para começar a estudar a biodiversidade do solo no mundo. Me surpreendeu quando eu estava no Congresso Mundial do Solo recentemente, que foi aqui no Rio de Janeiro, que para o primeiro resultado desse grupo, tinha pouca participação brasileira. A gente tinha vários pesquisadores da Europa, Estados Unidos, Austrália, e os representantes do Brasil eram da Universidade Federal de Lavras e da Universidade Federal do Paraná. Não tínhamos representantes, por exemplo, no estado de São Paulo. E, basicamente, são mencionados a parte de biodiversidade na Amazônia, um pouco no Cerrado. Então, ainda falta a nossa participação dentro da nossa região e em várias outras áreas para a biologia. Bom, pois bem, quem são esses organismos do solo? Eles são a maior biodiversidade que nós temos na natureza. São divididos em microfauna, macrofauna, mesofauna e macrofauna.
Hoje nós vamos falar bem pouquinho aqui, um pouquinho de microfauna, que são representados por bactérias e fungos na parte de atividade enzimática ou biomassa microbiana. E vamos focar na macrofauna, nos organismos que são mais representativos em cana. Por exemplo, a formiga, a minhoca ou os coleópteros, que são representantes de migdolos ou de esfenóforos. Para a gente atingir esse objetivo, nós avaliamos 4 áreas. São duas áreas de início de safra, 2 áreas de final de safra, um solo arenoso, 2 solos arenosos, 2 solos argilosos. Os tratamentos são os mesmos, que foram esclarecidas as dúvidas aqui. Doses sem remoção de palha, baixa, alta e remoção total. As avaliações foram feitas ou com 3 meses, após a manutenção da palha no campo, que é onde os nossos resultados prévios vêm mostrando que há maior interferência da palha em relação à umidade e temperatura, ou nos inícios de safra foram levados para o final com um período úmido. E quais são os nossos resultados preliminares? Eu peguei aqui um exemplo para a gente poder conversar melhor, que é de uma área argilosa de início de safra. O que a gente pode ver de cara olhando para a abundância total de organismos no solo? Primeiro, que remoção total praticamente nem aparece. Isso não significa que nós não tínhamos organismos no solo, mas ele, perante a magnitude de tudo que tem, é insignificante. Ou seja, remoção total de palha, a gente não precisa nem conversar para a biologia do solo aqui. Segundo, só uma coisa que é comum na literatura, a diminuição dos organismos do solo em relação à profundidade. E vamos falar um pouquinho da época. A gente pode ver que, na época seca, as menores quantidades de palha são poucas. Assim como a gente, os organismos vão procurar sombra e água fresca, onde tem uma quantidade de palha maior. Quando a gente está na época úmida, muita água, pouco ar, eles também tentam se equilibrar. E a gente vê que eles aumentaram a quantidade nessa parte de alta remoção. Quem são esses organismos, principalmente, que representaram nessas alterações na época seca e úmida? Formiga e coleóptero. E aqui eu acendo uma luz para vocês, para a gente discutir depois, da disformidade nos canaviais. Por exemplo, o sistema 2:1. Se em 2 épocas os organismos começarem a se movimentar, se a gente tiver isso em linhas paralelas, será que eles também não vão ficar se locomovendo para achar uma condição melhor? Será que pode aumentar danos ou a dificuldade deles se estabelecerem vai diminuir? Não sei. É um questionamento que, olhando para os organismos do solo, a gente pode levantar. E, agora, finalizando macrofauna. Opa, perdão. Quem que apareceu aqui quando a gente não tinha remoção, que até então, na época seca, não tinha? As minhocas são os principais representantes. As minhocas, como muita gente aqui deve saber, elas são ótimas indicadoras de melhor qualidade do solo, porque elas são super suscetíveis à ausência de água ou às condições que não permitem elas se desenvolverem. E elas são, entre os indicadores biológicos, os mais estudados. O que nós vimos nas nossas áreas? A abundância média de minhoca. Para um solo arenoso, isso aqui é a média de todas as nossas avaliações e experimentos, para um solo arenoso, ela nem aparece em doses de remoção total ou de alta remoção. Elas começam a aparecer em alta remoção num solo argiloso, crescendo exponencialmente quando a gente mantém a palha. Ou seja, maiores quantidades de palha, as minhocas estão conseguindo se desenvolver melhor. Isso representa automaticamente, no que tem na literatura, uma qualidade de solo melhor. Aqui o Cascione já mostrou o trabalho que a gente realizou, isso daqui é da área argilosa, da relação que a gente tem com a umidade, que, assim como a gente está vendo na outra, normalmente é o que tem mais explicado os nossos resultados. E aqui, só para mostrar novamente que o Cascione já mostrou, elas linkado, as minhocas, elas são um dos indicativos que foram para a física do solo, explicando a melhor qualidade física do solo. Sobre a biodiversidade do solo, nós avaliamos 16 grupos. Aqui, só brevemente, um resultado preliminar, que nós vimos que, tanto no solo arenoso quanto no solo argiloso, no período seco, quando a gente tem maiores quantidades de palha, ou ausência da remoção, baixa remoção, a diversidade dos organismos é o dobro do que a gente tem nas quantidades menores de palha. Na época úmida, isso daqui é um pouco mais bagunçado, porque o dossel já está fechado e a interferência da palha é menor. Então, fica aqui um comentário. É necessário a gente compreender quais são as funções desses organismos. Essa é uma etapa que a gente está se aproximando agora.
e mediante a remoção de palha, para que possa criar, de fato, novos indicadores, porque nem todos eles se comportam de uma maneira semelhante à remoção de palha. Entender quem são eles e como isso acontece vai ser o que vai nos levar a fazer um melhor manejo. Bom, mas e a microbiologia do solo? A gente tem os resultados ainda muito prévios, mas que são bem positivos, que nos levam a querer ver ainda mais, estudar melhor, que são as avaliações das atividades enzimáticas que representam a mineração do carbono, do enxofre e do fósforo, a beta-glicosidase, a arilsulfatase e a fosfatase ácida. O que nós podemos ver aqui em relação tanto às enzimas quanto à biomassa microbiana? Esse é um gráfico de correlação entre o carbono do solo, com os resultados que o Ricardo apresentou aqui, com a atividade enzimática ou a biomassa microbiana. De maneira geral, todos eles, à medida que a gente mantém a palha no campo, há um aumento da atividade enzimática da biomassa microbiana. Isso significa o quê? Até perguntaram sobre o carbono. A literatura fala que, à medida que você tem uma maior atividade enzimática no solo, significa que você tem um potencial maior desse carbono se manter estável. Porque o input de carbono ao longo do tempo, o lábio que vem da palha, vai fazendo com que essa atividade aumenta e aquele carbono remanescente vai se tornando mais estável, ou seja, diminuindo a emissão e ficando no solo, que é o nosso objetivo, que é o que a gente quer. E, só para destacar aqui, mais uma vez, assim como para a macrofauna, a condição de remoção total no solo se mostrou muito abaixo da quantidade de atividade microbiológica no solo. E as condições com maiores quantidades de palha, sem remoção, mostrando, muitas vezes, até similar às condições de baixa remoção ou de remoção total. Isso indica que nós precisamos olhar para esses organismos porque eles têm uma resposta imediata, uma resposta rápida ao que está acontecendo no solo. Bom, umas considerações finais para essa apresentação, ainda preliminares para o escopo todo do projeto e para o que a gente ainda quer avançar aqui dentro. Primeiro, que a remoção da palha ela alterou a diversidade, a abundância e o comportamento desses organismos no solo. E as altas emoções não são favoráveis para eles. Então, falar em alta remoção e remoção total para a biologia do solo, que vai governar todo o restante, não é aceitável. Mas só que as baixas emoções ou as emoções ou a ausência de remoção, ela já se semelha. Então, a gente pode pensar em remover uma quantidade razoável para a bioeletricidade sem que isso afete de maneira muito impactante na biologia do solo. O segundo ponto é que é necessário usar o uso de técnicas mais avançadas para a identificação de espécies, por exemplo, o uso de biologia molecular. Isso são coisas que estão vindo agora mais recentemente, vai ser muito importante. A gente conversou aqui sobre o comportamento diferente da macrofauna. A microbiologia também foi mencionado, por exemplo, as condições futuramente de aeração ou de água. Será que se a gente não... Eu até coloquei aqui, a gente vai ter um melhor entendimento desses organismos no solo para que a gente possa criar novos indicadores. Ainda hoje, como a gente viu lá, são poucos os indicadores, são poucos os ligados a micro-organismos, e eu trago para vocês, para as nossas discussões, como nós vamos conseguir medir e criar indicadores de solo na parte biológica. Outro passo importante que a gente já está fazendo aqui, hoje ainda não consegui trazer para vocês, é a integração com as outras variáveis, como química e física do solo, para ver como que esses organismos estão respondendo em relação a diferentes condições no solo, para ver quem são os representativos em cada uma, num solo mais pobre ou num solo com uma estrutura física pior ou melhor, quem está representando em cada uma dessas situações. E assim como o Ricardo falou hoje, da dificuldade da gente começar a ter uma mudança, por exemplo, em carbono do solo. A gente viu que os organismos, numa mesma avaliação, no início ou no fim de safra, já se mostraram extremamente responsivos à alteração deles no solo. Então, se a gente começar a estudar pelos organismos do solo, que é quem vai levar a uma decomposição, a uma ciclagem de nutrientes, ou uma mineralização, ou um importe de matéria orgânica no solo, talvez a gente já possa começar a predizer o que vai acontecer nesse solo. E entender quem é cada um deles vai nos fazer melhorar as condições de manejo, que a gente antecipar essas estratégias de manejo.
porque, como eu disse no começo, na hora que a gente entender tudo isso e associar com o que nós estamos fazendo, nós vamos, de fato, melhorar a multifuncionalidade do ecossistema como um todo, desde a parte do solo, a parte de ambiente, que é os nossos objetivos finais aqui no projeto. Bom, é isso. Eu agradeço a todos, principalmente o pessoal que trabalha diretamente com a gente, de laboratório e de campo, que para essas avaliações contribuíram muito. São pessoas que deram um input muito grande. Não é um trabalho fácil, talvez esse seja uma das principais problemas de trabalhar com biologia do solo. É um trabalho que exige muito cuidado, que existe muita mão de obra para poder fazer bem feito. E agradeço também em especial a Luana Moraes e ao Clóvis Borges, que são as pessoas que estão me apoiando, e nós estamos juntos fazendo os trabalhos com biologia do solo aqui dentro do projeto. Muito obrigada.